Boa noite. E quando uma pessoa acha que pode se esconder de tudo, até mesmo de Deus? Hoje contaremos a história de Bartolomeu. Bartolomeu era um homem que vivia uma vida totalmente dupla. Fingia agradar a Deus, mas era o próprio secretário do diabo. Bartolomeu era pastor de igreja, casado, tinha por ali seus 52 anos de idade e era casado com Penélope, que tinha seus 46. Bartolomeu era meio que na frente de todo mundo, agradava, era bom amigo, bom pastor, conselheiro, mas ele estava tendo umas condutas meias estranhas, esquisitas. Bartolomeu estava começando a atender algumas irmãzinhas no seu gabinete, sozinho, sem a presença da sua esposa. E ali, Bartolomeu fazia de tudo, até beijos rolavam ali. Um certo dia, Bartolomeu vai a uma entrevista de trabalho e ali oferecem algumas bebidas que o senhor quer tomar e levam para ele o uísque. E ele diz: espera lá, o senhor é pastor e toma isso daí? Eu vou te ser sincero, eu entrevisto aqui pastores e pastores não tomam isso aí não, senhor. Não, mas qual o problema? Isso faz bem. Ele dava total desculpa para todo tipo de besteira que ele costumava fazer. E era assim que ele fazia. Ele tinha relações com as meninas e falava: não, de vez em quando é bom dar uma variada. Diz o ditado: o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E ele começava a fazer isso sem nem um pingo de pudor, sem nada, a sua consciência não o atrapalhava. Inclusive, algumas teorias dizem que ele tinha relações com sua esposa pensando nas mais novinhas. Mas era... E tudo que ele fazia era fachada, tinha uma vida totalmente de fachada. E ninguém sabia absolutamente nada. Nada, mas nada mesmo. O que esse homem, que se dizia homem de Deus, que na verdade era secretário do diabo. E a vida continuou assim. Ele pregando, sujando o púlpito da igreja, e enquanto isso estava ali embaixo pegando novinha, fazendo coisa errada, sem que os membros pudessem descobrir. E assim ele estava fazendo. Na frente da esposa era fazer aquele bom homem, não sei o que, mas ele detestava, odiava mesmo estar perto da esposa. Até que então apareceu uma secretária da igreja. O nome dela é Valéria, 24 anos de idade. Se envolveu com Bartolomeu, aos beijos ali no gabinete. E toda hora ele andava com ela. Tinha mania de dar carona, tinha mania de sempre elogiar. Você tá bonita hoje, hein? E não sei o que. E assim ele fazia com essa secretária. Estava ali todo dia de pronto agrado. Ele a levava em casa e a esposa já estava achando estranho isso. Bartolomeu, não, você não tem necessidade de fazer isso não, porque isso aí vai dar a entender, as pessoas já estão falando aí que você tá com amante. Eu confio em você, eu sei que a menina tem idade para ser tua filha, mas isso não é bom. E ele falava: não, que é isso, tem nada a ver, ela tem idade para ser minha filha, o pessoal tá pensando besteira, o pessoal... Isso aí é o Satanás botando coisa na cabeça dele. Não vigiava, não ouvia o conselho dos outros, assim ele era, assim ele estava fazendo. Até que uma vez ele vai jantar com a sua esposa e ele pede uma bebida alcoólica. E a esposa diz assim: você não está certo de fazer isso, você é um homem de Deus.
você não pode ingerir dessas coisas. Ele diz para a esposa, não, mas não tem nada a ver, faz bem de vez em quando. A palavra de Deus fala só para não se embriagar. Mas a esposa, muito sábia, falou, embriagar basta apenas beber. Assim estava acontecendo. Ele estava bebendo, tendo caso com a sua secretária, e até que uma hora ele está em cima do altar, pregando, tá ali tudo bonitinho e tal, e aparece justamente quem? Valéria, uma barriga de mais ou menos alguns meses, e olha para ele meio com cara de braba. A esposa era muito amiga dela, tinha como filho, e falou assim, Valéria, o que é isso? Quem é o cara que fez isso com você? E por que você cedeu às tentações? E Valéria disse, não, é porque isso, que não sei o que. Começou a meio que desconversar. Até que ela pega Bartolomeu descendo do altar e diz, ou você assume isso aí, ou vou te envergonhar em cima do altar. Envergonhar pra quê? Se ele já estava envergonhado mesmo, só não tinha assumido sua culpa. Então, ele começa a ficar com aquele negócio na cabeça. Fica com aquele piano na cabeça. Que besteira eu fiz. Até que uma hora, a esposa diz para ele, olha, você é como um pai para ela. Descobre quem fez isso daí. Conversa com ela. E não sei o que. Até que uma hora, ele mesmo confessa seu erro. Diz, Penélope, eu tenho algo para te dizer. Chama a Valéria junto. O filho que ela está esperando é meu. Eu cometi um adultério. Eu vou pedir para entrar na disciplina. Eu não tenho mais clima para estar de frente de uma igreja, porque eu estou fazendo coisa errada. As pessoas confiam na minha pessoa depois de confiarem em Deus, e eu estou traindo essa confiança, jogando fora. Ele realmente pede para ser afastado do ministério. Outro pastor assume o seu lugar na igreja, e ele simplesmente deixa o lugar sem clima para nada. Ele assume aquela criança e se divorcia de Penélope. Penélope até queria perdoá-lo, mas ele não aceitou, falou, não, isso não está certo. Mas não era porque ele estava com peso na consciência, não. Era porque ele queria assumir Valéria. Valéria, no entanto, falou, ó, aqui na minha casa também não. Aqui eu tenho princípios. Aqui não. Você fez a besteira, mas eu não estou, eu percebi meu erro e não quero isso para minha vida. Você não é homem de Deus. Eu vou criar apenas faça seu compromisso de pai. Ele não ficou nem com a amante e nem com a esposa. Hoje em dia Bartolomeu trabalha como sapateiro, tem lá seus ofícios, mora sozinho, mas vive deprimido, vive andando nas mesas sujas de bar, vive fazendo coisa errada, não se conserta. As pessoas chegam para ele e falam, Bartolomeu, peça perdão a Deus, você está se sujando mais ainda e Deus vai cobrar isso de você. Mas Bartolomeu simplesmente ignora, faz ouvido de mercador o seu erro. Infelizmente, ele não tem mais clima nem para colocar os pés na igreja. Ele simplesmente se sente imerecedor, porque cometeu muitos erros e já não tem mais coragem para poder pedir perdão. Está aí, cada dia que passa, vivendo cada vez mais no pecado e afastado de Deus. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. As lições que essa história diz, eu não vou dizer quantas. Primeiro lugar, homem casado não tem nada que ficar, principalmente pastor, ficar com menina sozinho dentro de gabinete, não. Segundo, dando carona, não
Não acho certo isso daí. A pessoa fala, ah, quando se tiver que acontecer, vai acontecer em qualquer lugar. É verdade. Mas se você não tapar as brechas, o próximo a cometer um pecado de adultério é você. Segundo, ele tava querendo pular fora, assumir o compromisso com a outra, mas a outra não aceitou, falou, não, apenas cumpra a sua obrigação de pai. Eu também cometi um erro, eu não quero um homem que nem você do meu lado. Cara, vou te falar, vou te dar o mesmo conselho que estão te dando. Peça perdão a Deus, porque tem tempo. Você está começando a vida ainda, você tem 54 anos de idade. No tempo de hoje, com 50 anos, você está começando a vida, você ainda tem outros 50 para viver se você quiser. Mas basta você querer, porque senão você vai abreviar a tua vida. Eu estou falando sério. Cara, peça perdão a Deus, independente do título que você tem, do cargo. Tudo bem, você é pastor, você fez besteira, cometeu erro, cometeu um adultério, mas peça perdão a Deus e cria ali uma nova vida, uma nova aliança com Deus. Porque é bonito quando você reconhece o erro, diz assim, eu errei, eu caí em tentação, mas antes de cair em tentação, a gente tem que ser, é melhor prevenir do que remediar, evitar certas coisas. Se você vê que uma outra mulher, que não é a sua esposa, está sendo muito atraente aos seus olhos, começa a se afastar, porque uma hora ou outra você vai cair em tentação, é certo, isso é fato. Isso é fato, porque por dentro você pode até dizer assim, não, eu não vou pecar, mas no seu subconsciente você está dizendo, aquela ali é melhor, se eu ficar com ela eu vou ser mais feliz, mas não é bem assim não, cara. Peça perdão a Deus, volte. Se você não quiser mais ir para a igreja, aí já é escolha sua. Mas independente do que você for fazer, você tem que pedir perdão a Deus e tomar uma segunda atitude. Se você tira uns 2 anos para você se reconstruir, para você ser aí um homem independente, capaz de dar alguma coisa. Se você quiser ficar solteiro também, é escolha sua. E assim você vai viver a sua vida, mas primeiramente você não pode ficar com isso lá em débito com Deus, em crédito, né? Em débito com Deus, não sei como diz, né? Porque certamente ele vai pedir conta disso daí. Se você não se arrepender e continuar se sujando mais ainda, é pior. E eu vou dizer porque você está assim, porque você relaxou. Você se acostumou com a vida mundana. Se na igreja você já não estava muito com a vida no altar, então no mundo então é pior. Você relaxou e a pessoa que está afastada relaxa, porque não tem mais aquele compromisso de ir na igreja, não tem mais... Relaxa. E é o que aconteceu com você. Cara, mas Deus é misericordioso para perdoar você e te dar a oportunidade de escrever uma nova história. Bem, comenta aqui embaixo o que você achou disso. Se realmente a amante dele teve uma atitude de também não aceitá-lo. Esse é o e-mail para você enviar a sua história para mim. Não é conta adulto nem coisa parecida, mas histórias que tragam lições de vida. Eu vou ficando por aqui, como eu venho dizendo, prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.